Gênesis 40, glória a Deus. Eu quero hoje falar, esse versículo aqui, essa palavra, essa parte aqui muito conhecida pelos irmãos, aqueles que são os praticantes da Bíblia, aqueles que são praticantes da palavra de Deus, que fala sobre José, o sonhador. Mas eu quero, dentro desse versículo que eu vou ler, falar que tudo tem um tempo de Deus na nossa vida. Passamos aí quase 12 meses do ano de 2023. Falta exatamente 11 dias para acabar o ano de 2023. Então não fique triste, porque aquilo que você ainda não recebeu esse ano, ainda dá tempo de você receber. Deus, Ele fez o mundo em 7 dias. Você imagina que Deus não pode fazer em 11 dias ainda. Então não desanime. O tema é o tempo de Deus. É isso que eu quero ministrar nessa noite no seu coração. Gênesis 40, eu vou ler do 9 até o 23. Glória a Deus. Cada dia que passa, eu estou vendo que eu vou ter que... Incrível que pareça, o negócio ainda está ficando pequeno aqui. Senhor amado. Vamos lá, igreja. Gênesis 40, do 9 ao 23. Diz a palavra de Deus. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma videira diante de mim. E na vide das 3 brotos, a quais, brotando a sua flor, saía os seus cachos, produzindo uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e a espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sermentos são de 3 dias. Dentre ainda desses 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras o seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando for bem, rogo-te que use comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nessa cova. Vendo então o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhei, e vi que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e nos cestos mais alto havia todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda desses 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão de tua carne e de sobre ti. E aconteceu que no 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do carpinteiro Mor e a cabeça do padeiro Mor, condenou diante dos seus servos. E fez tomar o copeiro Mor o seu ofício de copeiro, dando este o copo que a mão de Faraó. Mas o padeiro Mor enforcou como já havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Amém, igreja? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Soberano Deus, maravilhoso Pai. Pai querido, Pai amado, que não seja o meu querer, a minha vontade, mas sim prevaleça a sua vontade, Pai. Que não seja aquilo que eu queira falar, Pai querido, mas assim aquilo que os seus filhos precisam e necessitam ouvir, o Senhor faça sair da minha boca, Pai.
que eu cresça e o Senhor diminua sobre a minha vida, Espírito Santo de Deus, que a partir desse momento, os ouvidos espirituais dos seus filhos, Pai querido, possam, Pai querido, ouvir aquilo que o Senhor quer falar no coração de cada um nesta noite. Assim eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Igreja, quero falar rapidinho sobre a minha mãe, o que eu passei com ela nesse ano de 2023. Minha mãe é uma pastora, serva de Deus, temente a Deus. Já testemunhei aqui que eu estou na igreja hoje novamente, não só pela vontade de Deus, mas também pelas orações dela por 14 anos na minha vida. Mas a minha mãe chegou, por 3 meses, começou a ter convulsão, coisa que ela não tinha. Começou a passar mal, coisa que não era normal. Foi internada a primeira vez, ficou mais de 30 dias internado, quase 40 dias internado. Saiu do médico, foi para a casa dela novamente ela teve uma convulsão. Nessa primeira convulsão já foi de Deus ela não ter partido, porque minha mãe, ela é uma pessoa que é amputada de uma das pernas, não enxerga, e mesmo assim não queria morar com nenhum dos filhos, queria morar sozinha na casa dela. Raramente ela ficava sozinha, ela tem as acompanhantes que fica com ela. Mas nesse dia ela estava sozinha de manhã. E um dos irmãos chegou para fazer oração e pegou ela tendo essa convulsão. Graças a Deus ele estava lá naquela hora certa, levaram para o médico, voltou, ficou esses dias internado. Pela segunda vez ela teve novamente a convulsão, só que já estava na casa do meu irmão, na cidade de Limeira. E essa segunda convulsão ela voltou para o médico, só que de uns tempos para cá minha mãe está com um problema na cabeça sério. Ela não fala coisa com coisa, o que ela fala agora daqui 10 minutos ela já não lembra mais. Mas quando você conversa com ela assim, aparentemente ela está normal. Nessa segunda vez que ela voltou para o hospital, infelizmente nós ouvimos dos médicos, meus irmãos ouviu dos médicos, não temos mais o que fazer pela sua mãe. Vamos dar essa medicação para que ela não sinta dor. E se vocês tiverem alguma crença, busque nela, porque o que nós podíamos fazer já fizemos. Então, quando meus irmãos passavam essa notícia para mim, eu ia 1 ou 2 vezes na semana, conforme o meu trabalho permitia, para dormir com ela no hospital. Isso me dava uma tristeza, porque a segunda vez, você imagina você estar conversando com a pessoa, mesmo que ela está ali falando coisa com coisa, coisa sem nexo, sem sentido, mas ela está ali. Uma das vezes a Sônia foi comigo, a minha esposa, e eu até gravei o áudio como que ela estava, agitada, não dava nem para entender o que ela falava na verdade. A segunda vez, quando eu voltei, depois disso, ela já estava praticamente em coma. O tempo inteiro dormindo, o tempo inteiro não falava nada. Só você via que ela estava acordada porque ela estava respirando. Você via que ela estava acordada porque ela dava umas mexidas, mas em si não expressava uma reação de fala ou de acordar. Então aquilo ali começou a dar uma tristeza no meu coração, e eu pedindo oração, sempre nos cultos, sempre para o pastor, sempre ali orando com ela. Muitas vezes eu chegava ali, porque toda vez que ela está sã, está ali sóbria, vamos orar? Vamos orar, mãe. 3 horas da manhã, você imagine uma mulher de oração que nem ela, para ela entender que ela está no hospital, e você explicar para ela, mãe, não pode fazer barulho, tem pessoal dormindo, vai incomodar a pessoa, vai dar problema. Você imagina, vamos orar, tinha que orar da altura que ela queria, e seja o que Deus quiser. Mas orava, mas nesse final de ação não estava assim. Ela estava, o que eu posso dizer, desacordada. Até que veio um pastor pregar aqui na igreja, alguns dos irmãos vão lembrar, que ele foi curado de vários cânceres. Eu falei, Senhor, essa é a oportunidade. Estava combinado de eu ir para Limeira, dormir com ela naquela quarta-feira. Falei para os irmãos, vocês vão me perdoar, mas hoje eu não vou perder o culto.
Eu preciso estar nesse culto dessa noite, que eu quero pedir oração para um pastor que vai estar lá. Eu tenho um dos meus irmãos, ele é ateu, eles não acreditam em Deus, infelizmente. O outro mais velho, sim, conhecedor da palavra. Mas esse, onde a minha mãe está, ele não acredita. Então você tem que ficar até meio apreensível como falar com ele. Mas graças a Deus eles entenderam, eu vim no culto, pedi oração. E nessa noite esse pastor orou e falou assim: Deus só manda te falar que tudo é no propósito dele e na vontade dele. Fazendo isso, começou a passar os dias, ela começou a voltar, começou a melhorar. Queríamos muito que não precisasse fazer, mas não foi possível. Ela precisou estar fazendo hemodiálise, estava fazendo 3 vezes, está fazendo 2, mas para minha alegria e para a honra e glória do Senhor, a minha mãe já está em casa há mais de 2 meses, curada, está muito bem. Como eu falei, tem alguns probleminhas e um outro assim, mas para quem viu sua mãe num leito ali, sem esboçar reação, sem reconhecer quem que está ali, não tem nem o que pensar. Olha como eu tenho uma mãe maravilhosa. Ontem eu estava na cidade de Limeira, que eu fui para buscar ela, é combinação dos meus irmãos e eu, né? Na medida do possível que eles não podem, eu posso, eu vou lá. E eu falei para ela: amanhã eu vou estar na igreja, estou na responsabilidade de fazer o culto. Ela falou: Deus vai te abençoar, meu filho. Vai firme que Deus está no controle de tudo. Quando eu estava a caminho da igreja, quem que me ligou? Minha mãe, querendo saber onde eu estava. Falei: mãe, já estou na porta da igreja. Amém, filho. Ore pela sua mãe e que no final vai dar tudo certo, amém? Para que eu estou contando esse testemunho para você? Eu não sei, eu não conheço familiares de todo mundo aqui. Mas nunca desanime. Mesmo que o médico olhe e fale que não tem mais solução. Porque eu não imaginava ouvir isso da boca do médico um dia, e eu ouvi isso. Minha família é testemunha da agonia, da tormenta que eu passei esses 3 meses em casa. Amém? Mas estou muito feliz, graças a Deus. E para quem estiver aqui no dia 31 no culto da virada, ela vai estar aqui comigo. Ela não queria vir para Piracicaba, mas quando eu falei para ela: se a senhora não for, a senhora vai perder de ir no culto comigo da virada. Se é assim, então eu vou. Porque ela está com probleminha da cabeça, mas ela não é boba. Ela quer ficar lá em Limeira, na casa dela, com a acompanhante. Meus irmãos vão estar viajando. Então ela vai estar aqui comigo e eu vou trazer ela em nome de Jesus. Amém, igreja? Pessoal, trouxe essa palavra que Deus colocou no meu coração. Hoje de manhã eu até ia trabalhar, um serviço que eu faço de moto. Só que eu não tinha ainda preparado o esboço. Eu falei: Senhor, fui até o banheiro. No que eu fui no banheiro e voltei, eu falei: não vou trabalhar. Vou ficar em casa e vou preparar o esboço daquilo que Deus colocar no meu coração. Como eu comecei falando, eu quero falar sobre o tempo de Deus. Deus nos dá promessa, precisamos crer em Deus e a sua palavra. O Senhor Deus sonhos a José, e ele tinha fé suficiente, porém precisava também de paciência, pois as realizações do propósito deveria demorar. Por que isso veio no meu coração, essa palavra, e veio meditando nela? Eu e você já estamos quase completando anos de 2023. E eu creio que muito daquilo que você pediu no ano de 2022, você teve que passar para 2023. Eu tenho pedidos que eu já fiz nos 12 dias como exemplo, que eu ainda não realizei. Ainda não se concretizou na minha vida. Mas é porque muitas das vezes, quando eu estou ouvindo a palavra de Deus e quando eu venho para a casa de Deus, é isso que me conforta, é saber que eu tenho que viver o tempo de Deus. Aquilo que vai se realizar na minha vida é no propósito dEle, é conforme Ele quer, no tempo que Ele quer. Vamos lá. Primeiro, José pediu ao copeiro que o ajudasse ao sair da prisão. José tentou se beneficiar de um favor a um ato de influência junto a Faraó. O copeiro se esqueceu de José
pedindo aos homens, ou até mesmo a Deus, alguns dos nossos pedidos não serão atendidos. José fugiu da tentação. Coloca para mim Gênesis 39:12 aqui, por favor. Aleluia. Gênesis 39:12. E ela lhe pegou e pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Aqui está falando que ele foi tentado pela esposa de Faraó. Mas ele não caiu nessa tentação. Como de fato deveria ter feito, mas não conseguiu fugir das tribulações. Não adianta tentar antecipar o tempo de Deus. Eclesiastes 3, coloca para mim, por favor. Essa palavra que é para você refletir nessa noite, é que eu quero que você coloque no seu coração, é porque mais difícil que você imagine que aquilo que você está pedindo para Deus, no tempo de Deus, porque é uma promessa que Ele vai realizar na sua vida, isso vai se concretizar. Você não pode perder a fé e nem o desânimo. Não pode desanimar. Vamos lá. Eclesiastes, do 3, eu vou ler do 1 ao 11, para ver o que fala. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora. Tempo de rasgar, tempo de correr, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de adiar, tempo de guerra e tempo de paz. Tempo que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para que com eles exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que esta possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Aquilo que você for esperar no tempo que Deus tem para te dar, para concluir aquilo que você tem no seu coração, pode ter certeza que vai ser melhor do que você almeja, melhor do que você pede, melhor do que você precisa ou necessita. Segundo, José ficou preso por mais de 2 anos, que se você for lá em Gênesis 41 está escrito. A tribulação é persistente, duradoura, mas não é eterna. Deus tem o tempo exato para tudo. Se José fosse liberto antes, ele não seria útil, pois Faraó não teria ainda os sonhos para serem interpretados. Nessa parte que eu leio, nos diz o seguinte: a história de José na Bíblia ela é linda, ela é maravilhosa, desde o começo, do que os irmãos fazem, que ele é vendido como escravo. Mas o propósito que Deus tinha na vida dele, ele tinha que passar tudo o que ele passou no Egito. Tudo que ele passou quando ele chegou a trabalhar para o Faraó, quando a mulher de Faraó fez com ele, que ele foi jogado na prisão, na cadeia. Mas se isso não acontecesse, a história dele poderia não estar na Bíblia, porque Faraó não podia ter sonhado e ele não poderia ter interpretado os sonhos de Faraó. Isso serve de lição para mim e para a sua vida. Eu e você passamos
de janeiro a dezembro fazendo campanhas. E cada campanha que eu e você fazia, Águas que Curam, Pesca Milagrosa, todas as campanhas que fizemos, você tinha um pedido no seu coração. Se esse pedido ainda não foi concretizado, não se realizou, significa que ele está sendo preparado e moldado por Deus para que aconteça no tempo certo. Se não acontecer no tempo certo, se acontecer mediante a sua força, a sua vontade, o seu querer, não vai ser esplendoroso, maravilhoso, como Deus vai realizar no tempo dele. Eu tinha um sonho de ter minha casa, hoje eu tenho. Eu tinha um sonho de ter alguns tipos de carro, já tive. Eu tenho um sonho, vou falar o mais maravilhoso da minha vida, que era criar uma criança desde pequeno. E olha como que Deus é bom no tempo dele. Depois do meu terceiro relacionamento, minha esposa com a sua filha mais velha, tem um filho. Mediante ali os problemas da vida, da situação, do dia a dia, começamos a criar. Deus me proporcionou a criar uma criança desde o primeiro dia de vida. Tem hora que eu olho para a cara dessa criança e eu fico pensando que eu não preciso mais nada de Deus. Não preciso mais nada. Porque esse era um dos pedidos que eu mais fazia para Deus. Queria ser pai. Depois que ela nasceu, olha como que Deus é maravilhoso. Muitos dos familiares falaram, você tem que chamar de pai. Eu falei, não, eu sou vô dela. Eu que estou criando, estou fazendo de tudo para ela, mas eu sou vô dela. Até nisso Deus mudou o meu coração. Nossa, mas você não é pai? Não, eu sou vô dela. Isso é para vocês verem. E se esperar no tempo dele, por mais que demore 1 ano, 5 anos, 10 anos, mas vai realizar. Se é um propósito de Deus na sua vida, pode ter certeza que Deus vai se concretizar na sua vida. Aleluia. Vamos lá. Terceiro, José foi liberto da prisão. Está lá em Gênesis 41, 14. No tempo certo, José foi liberto. Estava com 30 anos de idade. Ou seja, 13 anos depois de ter os sonhos revelados. Este foi o tempo de Deus para José. E Ele tem um tempo determinado para cumprir em nós os seus propósitos e nos dar as bênçãos que esperamos. Eu imagino quando o nosso pastor está aqui pregando, eu fico meditando na palavra que está pregando, é claro, mas também algumas coisas que o pastor fala. E eu resolvi me imaginar naquela época de José. Você imagina, você está preso e não deve nada. Você serve um Deus, ele era um homem de fé, um homem determinado em saber que aquilo que ele cria era a palavra da verdade, o Deus vivo. Você está num lugar sem merecer, ajuda pessoas, que aquelas pessoas acontece aquilo que você fala para elas, como foi o copeiro. Mas, mesmo assim, você continua naquele lugar, naquela tormenta, naquela agonia, passando aquela aflição. No dia de hoje, eu penso assim, quantos que já não poderiam desanimar, ou se enfraquecer da fé, falar, Senhor não é comigo, Deus não está comigo, Deus não está ouvindo a minha oração, Deus não está me vendo, não está me enxergando. Nessa noite eu quero que você vá embora para sua casa com o pensamento de que o que Deus vai realizar na sua vida, no tempo dele, pode ter certeza que vai se concretizar. Você não pode deixar que esse desânimo de que o que está demorando tanto, eu não saio da minha casa só para ficar ouvindo o pastor falar, o pregador da noite falar. Não, eu saio com um propósito. Senhor, fala no meu coração. Pai, aconteceu isso na minha semana e eu estou desanimado, entristecido. Eu preciso de um renovo, Pai. Eu garanto para vocês,
toda vez que eu saio de dentro da igreja, pode ter certeza que eu saio renovado. Eu saio com algo de que, Senhor, no caso hoje, sexta-feira eu estarei aqui novamente. Sexta-feira eu estarei aqui na Tua presença, Pai. Obrigado por ter me renovado espiritualmente. O que Deus fez na vida de José, tudo no tempo dele, e ele passou por tudo, sem desanimar e sem enfraquejar, eu e você precisamos também ter o mesmo propósito. Vai entrar o ano de 2024. Se daqui para o dia 31, aquilo que você ainda tanto pede para Deus não acontecer, pode ter certeza que você vai ter mais 12 meses no ano que vem e Deus pode realizar. Isso que tanto você sonha, isso tanto que você almeja. Queremos tudo apressadamente. Queremos tudo para amanhã. Como fala hoje, né? Muda aqui na internet, o Wi-Fi, você liga, já põe no Wi-Fi, já sai, aparece na tela, você está vendo tudo. É isso que queremos. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus é o Deus que prepara tudo nos mínimos detalhes, mas que é melhor do que aquilo que eu e você quer, aquilo que eu e você almeja. Gostamos de alimentos instantâneos, rápido. Alimento que você vai lá, preciso de agora e já vou comer e já vou me alimentar. Não. Eu e você precisamos estar toda quarta, toda sexta e todo domingo se alimentando da palavra de Deus, se alimentando do nosso espírito. Eu e você somos carne. Podemos pecar, podemos cair o desânimo sobre nossas vidas, mas precisamos lembrar que a partir do momento que temos a oportunidade de estar na igreja, estar na presença de Deus, estamos sendo renovados espiritualmente. Talvez você tenha no seu coração que não tem mais solução para o seu problema, para a sua situação. Eu vou confessar a vocês, desde há 10 anos atrás, quando eu voltei para a igreja, tem algo ainda que eu peço para Deus. E tem hora que eu penso que isso não é de Deus para mim. Eu penso assim, rapaz, é eu que eu tenho que fazer para mudar isso. Mas quando eu venho na igreja, com isso no coração, eu saio pensando, Deus, obrigado. Não é eu, é o Senhor. Não é na minha força, é no seu tempo. Como aquele que aguarda o fruto da lavoura, recebe a semente, a palavra de Deus, creia nela, tenha paciência para esperar. É isso que eu e você precisamos ter no nosso dia a dia. Pensa num ser humano que não tem paciência, sou eu. Dependendo da situação. Pensa. Na hora que eu estou dirigindo e acontece alguma coisa, e vem ali o estresse do momento, mas é tão bom, que na mesma hora que eu cometo essa falha, ele já me lembra. Por quê? Porque a pressa? Por que você está angustiado? Por que você está agoniado? Eu não sei qual é o propósito que você ainda tem com o seu Senhor. Eu não sei o que você ainda tanto pede para Ele, mas Deus sabe. Então Ele trouxe eu aqui essa noite para te dizer, tenha paciência, que no tempo dEle, Ele vai realizar o que você tanto almeja ter.